Eu tô com fome! O que é isso com a minha mãe? Algumas palavras você nunca esquece, não pela forma como são ditas, mas pelo desespero que carregam. Não faz isso, estou com fome. 6 palavras. Foi tudo o que Gabriel precisou ouvir para entender que, enquanto construía prédios de luxo por todo o Rio de Janeiro, ele deixou desabar a única estrutura que realmente importava: a vida da própria mãe. E a mulher que ele amava, a mulher em quem confiava cegamente, não estava cuidando dela. Estava matando ela. Devagar, com fome. Se você já sentiu que ignorou sinais que deveria ter visto, essa história vai te atravessar. E antes de continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like, porque histórias assim precisam ser ouvidas. Agora vem comigo. A casa em Botafogo era grande demais para 2 mulheres e um silêncio. Dona Marlene Figueiredo, 82 anos, acordava todas as manhãs às 6h30. Não por hábito, mas porque o corpo dela já não deixava dormir além disso. As articulações doíam, o estômago roncava baixinho e a bexiga não esperava. Ela levantava devagar, apoiando-se na cabeceira da cama, depois na cômoda, depois na parede. O quarto que dividiu com o marido por 43 anos agora guardava apenas ela e a memória dele. A fotografia na mesinha de cabeceira mostrava um homem de bigode grisalho e sorriso largo. Dona Marlene passava a mão no vidro da moldura toda manhã. Bom dia, Arthur. O apartamento tinha 3 quartos. Sala ampla com um pé direito alto, piso de tábua corrida que rangia em certos pontos. As janelas davam para a rua arborizadas, onde o sol entrava forte no fim da tarde e iluminava a poeira que flutuava no ar. Aquela casa tinha cheiro de móveis antigos, de naftalina nos armários e de café coado na hora certa. Mas o café da manhã já não era na hora certa há meses. Dona Marlene descia até a cozinha segurando no corrimão de madeira. Cada degrau era uma pequena batalha. As pernas não obedeciam como antes. O corpo, que já foi firme e cheio de energia, agora parecia feito de gravetos frágeis, prestes a se quebrar com qualquer movimento brusco. Quando chegava à cozinha, Bianca já estava lá. Bianca Figueiredo. 38 anos, cabelo liso e loiro, sempre bem arrumada, mesmo às 7 da manhã. Ela usava roupas de ginástica justas, tênis brancos impecáveis e um perfume caro que dominava o ambiente. Ex-modelo, como ela fazia questão de lembrar, agora dedicada à casa, ao marido e, segundo suas próprias palavras, à sogra. Bom dia, Dona Marlene. A voz era doce, mas havia algo nela que não combinava com o tom, como mel misturado com vinagre. Bom dia, minha filha. Dona Marlene sentava-se à mesa da cozinha, a mesma cadeira de sempre, a que ficava de frente para a janela. Gostava de ver as folhas da mangueira se mexendo com o vento enquanto tomava café. Ou pelo menos gostava. Porque agora o café demorava. Bianca se movia pela cozinha com eficiência calculada, abria a geladeira, tirava o pote de iogurte desnatado, pegava uma colher pequena, media exatamente 3 colheres e colocava numa tigela branca. Ao lado, 2 fatias finas de melão. Aqui está, Dona Marlene, seu café da manhã. A idosa olhava para o prato. Olhava e tentava entender quando o café da manhã tinha virado aquilo. Antigamente, ela comia pão com manteiga, ovos mexidos, queijo, mamão picado com aveia. Agora eram 3 colheres de iogurte e 2 fatias de melão. Bianca, minha filha, será que não tem um pãozinho? Ah, Dona Marlene, a gente conversou sobre isso. A senhora precisa emagrecer um pouquinho, o médico disse. Médico nenhum tinha dito nada. Mas Dona Marlene não tinha forças para discutir. Ela comia o que era servido, devagar, tentando fazer durar. Mas 3 colheres de iogurte não enchem o estômago de ninguém, muito menos de alguém que acordou com fome.
Quando terminava, Bianca já recolhia o prato. Pronto? Ótimo. Agora a senhora vai descansar um pouquinho, tá? Descansar. Dona Marlene passava o dia descansando. Sentada na poltrona da sala, olhando a televisão sem som, porque Bianca dizia que barulho fazia mal para a pressão. Cochilando, acordando, olhando o relógio, esperando a próxima refeição. O almoço era às 2 da tarde. Nunca antes. Dona Marlene olhava o relógio da parede a cada 10 minutos. 11h20, 11h30. O estômago revirava, doía, reclamava. Mas o almoço era às 2. Neuza, a empregada, chegava ao meio-dia. Ela tinha 52 anos. Trabalhava naquela casa havia 7 anos. Conhecia Dona Marlene quando a patroa ainda caminhava sozinha até a padaria, quando fazia bolo de fubá para as visitas, quando ria alto assistindo novela. Agora Neuza chegava e encontrava Dona Marlene encolhida na poltrona, as mãos no colo, o olhar vago. Bom dia, Dona Marlene. Oi, Neuza. A empregada via. Via o corpo cada vez mais magro, via as roupas folgadas, via a patroa, que antes usava tamanho 48, agora nadando num tamanho 42. Via os ossos do pulso aparecendo, a pele translúcida, as veias azuladas marcando o dorso das mãos. Neuza via e não falava, não porque não quisesse, mas porque Bianca deixava claro, sem precisar dizer em voz alta, que quem mandava ali era ela. Quem fazia as compras era ela. Quem decidia o cardápio era ela. E quem pagava o salário de Neuza, no fim das contas, era o marido dela, Gabriel Figueiredo, 45 anos, fundador e CEO da Figueiredo Construções, engenheiro civil formado pela UFRJ, com MBA em Londres, um dos empresários mais bem-sucedidos do Rio de Janeiro. Prédios residenciais de alto padrão espalhados por Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca. Um homem que começou do zero, que trabalhou em obras durante a faculdade, que pegou empréstimo para abrir a primeira construtora e que agora tinha uma fortuna estimada em 80 milhões de reais. Gabriel viajava muito. Obras em São Paulo, negociações em Brasília, reuniões com investidores em Dubai. Passava 15, às vezes 20 dias fora de casa por mês. Quando estava no Rio, chegava tarde. Jantava, conversava rapidamente com a mãe e subia para o quarto. E aí, mãe, tudo bem? Tudo, meu filho. A Bianca tá cuidando direitinho da senhora? Tá sim. E era verdade, de certa forma. Bianca cuidava. Controlava cada grama de comida, cada copo de água, cada horário. Cuidava como quem administra um problema. Como quem espera que esse problema desapareça. Porque Bianca tinha planos. A casa em Botafogo valia 12 milhões de reais. Era a herança do pai de Gabriel, registrada em nome de Dona Marlene. Enquanto a sogra estivesse viva, a casa era dela. Mas quando ela partisse, metade ia para Gabriel. E metade de 12 milhões eram 6 milhões. 6 milhões que poderiam reformar completamente a cobertura em Ipanema que Bianca tinha de olho. 6 milhões que poderiam financiar a clínica de estética que ela sonhava abrir. 6 milhões que estavam presos dentro de uma mulher de 82 anos que insistia em não morrer. Mas Bianca era paciente. Ela servia o almoço de Dona Marlene às 2 em ponto. Meia concha de arroz integral. 2 pedaços pequenos de frango grelhado sem pele. 3 floretes de brócolis. Neuza preparava a comida e Bianca montava o prato. Sempre ela. Pronto, Dona Marlene, almoço. A idosa olhava para o prato, sentia a saliva acumular na boca, comia devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último, e na cabeça dela sempre a mesma pergunta: por que eu tô com tanta fome? Ela não entendia.
Nunca tinha sido de comer muito, mas também nunca tinha sentido aquela fome constante, aquele vazio que doía no estômago, que tirava o sono, que deixava as mãos tremendo. Às vezes, de madrugada, Dona Marlene acordava com tanta fome que descia até a cozinha. Acendia a luz, abria a geladeira e encontrava um cadeado pequeno, prateado, prendendo a porta da geladeira. Ela puxava de novo. Nada. A geladeira estava trancada. Olhava para os armários. Procurava um pacote de bolacha, um pão, qualquer coisa. Mas os armários também estavam organizados de um jeito que ela não entendia. Não havia nada ao alcance dela. Tudo estava nas prateleiras altas ou dentro de potes trancados. Dona Marlene voltava para o quarto de mãos vazias, deitava-se na cama e ficava olhando o teto até o sol nascer. Neuza começou a perceber quando encontrou a patroa, numa manhã de quinta-feira, sentada no chão da cozinha. Dona Marlene estava apoiada no armário, as pernas esticadas, os olhos fechados. Dona Marlene, a senhora está bem? A idosa abriu os olhos devagar. Eu estava com tontura, Neuza. Vim pegar uma água e não consegui voltar. Neuza ajudou a patroa a se levantar. Sentiu nos braços o peso que não existia mais. Dona Marlene era leve demais, perigosamente leve. A senhora comeu hoje? Comi. A Bianca me deu um iogurte. Neuza olhou para o relógio. Eram 11 da manhã. A patroa tinha comido 3 colheres de iogurte às 7h30 e ficaria até às 2 sem comer nada. Vou fazer um lanche para a senhora. Não precisa, Neuza. Precisa sim. Mas quando Neuza abriu a geladeira, Bianca apareceu na porta da cozinha. O que foi, Neuza? Dona Marlene está passando mal. Vou fazer um lanche para ela. Não precisa, eu cuido disso. O tom era firme, não era pedido. Era ordem. Neuza engoliu seco e saiu da cozinha. Subiu para arrumar os quartos, mas o coração batia descompassado. Ela sabia o que estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. Os dias foram passando e Dona Marlene foi sumindo. As roupas ficavam largas, os anéis escorregavam dos dedos. O rosto, antes redondo e cheio, agora afundava nas maçãs. Os olhos pareciam maiores, mais fundos, cercados por olheiras roxas. Gabriel ligava todos os dias. E aí, mãe? Tudo bem, filho? A Bianca está cuidando da senhora? Tá sim. Fico mais tranquilo sabendo que a senhora está em boas mãos. Dona Marlene não mentia, só não contava tudo. Não contava que tinha fome. Não contava que a geladeira estava trancada. Não contava que acordava de madrugada sonhando com comida, porque no fundo ela tinha vergonha. Vergonha de sentir fome, vergonha de parecer fraca, vergonha de incomodar o filho que trabalhava tanto. Então ela aguentava calada. Até que numa sexta-feira, Gabriel ligou avisando que ia ficar mais tempo em São Paulo. A obra tinha atrasado. Ia precisar de pelo menos mais 15 dias por lá. Bianca desligou o telefone e sorriu. 15 dias. Tempo suficiente. Naquela noite, o jantar de Dona Marlene foi meio prato de sopa de legumes batida no liquidificador. Nada sólido, nada que enchesse. A idosa tomou a sopa devagar, sentindo o líquido morno descer e desaparecer no vazio do estômago. Quando terminou, Bianca já estava recolhendo a tigela. Pronto, Dona Marlene, agora a senhora vai descansar. Mas Dona Marlene não queria descansar. Queria comer. Queria sentir o estômago cheio. Queria parar de tremer. Bianca, minha filha, será que não tem mais um pouquinho? Bianca parou. Virou-se devagar. O sorriso continuava no rosto, mas os olhos eram frios. A senhora já comeu, Dona Marlene? Eu sei, mas ainda estou com fome. Fome? A senhora comeu o dia inteiro. Não era verdade. Dona Marlene tinha comido 3 colheres de iogurte no café, meia concha de arroz no almoço e meio prato de sopa no jantar.
Mas Bianca falava como se tivesse servido um banquete. Eu sei, mas... A senhora é ansiosa. É da idade. Vou pegar um calmante. Não quero calmante, Bianca. Quero comer. A voz saiu mais alta do que Dona Marlene pretendia. Bianca arqueou a sobrancelha. A senhora alterada. Vou te levar para o quarto. Dona Marlene deixou-se ser conduzida. Não tinha forças para resistir. Subiu as escadas apoiada em Bianca, entrou no quarto, deitou-se na cama. Bianca cobriu-a com o edredom e apagou a luz. Boa noite, Dona Marlene. A porta fechou. A chave girou na fechadura. Dona Marlene ficou deitada no escuro, ouvindo o estômago roncar. As lágrimas escorreram silenciosas pelos cantos dos olhos, molhando o travesseiro. Ela não entendia o que tinha feito de errado. Não entendia por que estava sendo castigada. Não entendia por que ninguém via. Do outro lado da porta, Bianca desceu as escadas e foi para a sala. Pegou o celular e digitou uma mensagem para a amiga. Mais 2 semanas e eu me livro dessa velha. Enviou. Guardou o celular e foi dormir tranquila. Enquanto isso, no quarto trancado, Dona Marlene chorava baixinho, pedindo em pensamento para que o filho voltasse logo. Porque alguma coisa estava muito errada e ela precisava que alguém visse, antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Gabriel acordou no hotel em São Paulo, tomou café olhando a Avenida Paulista pela janela e checou a agenda. Reuniões o dia inteiro. Ligou para o escritório no Rio, resolveu 3 problemas, aprovou 2 projetos. Às 10 da manhã, o celular tocou. Era o sócio dele, Marcelo. Gabriel, a reunião de segunda foi cancelada. Cancelada? Por quê? O investidor viajou para a Europa. Remarcamos só para mês que vem. Gabriel respirou fundo. Olhou para a pilha de papéis sobre a mesa do hotel. Então eu posso voltar para o Rio? Pode. Não tem mais nada urgente aqui. Gabriel desligou. Pensou. Olhou para o relógio. Decidiu voltar naquela noite mesmo. Reservou um voo das 8 da noite. Chegaria ao Rio às 10. Pensou em avisar Bianca, mas depois achou melhor fazer surpresa. Fazia tempo que não chegava em casa sem avisar. O voo saiu no horário. Gabriel sentou-se na poltrona da classe executiva, pediu um uísque, tentou ler um relatório, mas não conseguiu se concentrar. Fechou os olhos. E pela primeira vez em meses, pensou realmente na mãe. Quando foi a última vez que tinha sentado com ela para conversar de verdade? Quando foi a última vez que tinha reparado como ela estava? Ele via a mãe toda semana, mas via mesmo? Ou apenas olhava de relance, acenava, perguntava, tá tudo bem? E seguia para o próximo compromisso? A culpa bateu devagar, como uma onda fria. O avião pousou às 10h15. Gabriel pegou a mala de mão, passou pela imigração, pediu um Uber. Às 11 da noite estava entrando na garagem do prédio em Botafogo. Subiu de elevador. A casa estava silenciosa, as luzes da sala apagadas, apenas a luz do corredor acesa. Gabriel largou a mala na entrada. Ia subir direto para o quarto quando ouviu um barulho, vindo do andar de cima. Uma voz, abafada, mas clara o suficiente. Ele parou. Ouviu de novo, era a voz da mãe, e ela estava dizendo algo que fez o coração de Gabriel gelar. Gabriel subiu as escadas devagar, pisando nas pontas dos pés para não fazer barulho. O corredor do segundo andar estava em penumbra, apenas a luz do abajur do quarto da mãe vazava por baixo da porta entreaberta. A voz veio de novo. Baixa, trêmula, suplicante. Não faz isso. Estou com fome. Gabriel parou no meio do corredor. O ar sumiu dos pulmões. Aquela frase, aquelas 6 palavras, ditas pela voz da própria mãe. Uma voz que ele conhecia desde antes de ter memória. Mas agora carregava algo que ele nunca tinha ouvido antes. Desespero. Ele deu mais um passo. A porta do quarto estava aberta uns 10 centímetros. Gabriel encostou-se na parede e olhou pela fresta. O que viu, o partiu.
Dona Marlene estava sentada na beirada da cama, curvada para a frente, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. O corpo dela era uma sombra do que costumava ser. Os ombros caídos, a camisola larga, pendurada em ossos que não deviam estar tão aparentes. E na frente dela, de pé, com uma bandeja nas mãos, estava Bianca, a esposa dele, a mulher que ele amava. E mulher em quem ele confiava. Bianca segurava a bandeja com uma mão e com a outra tirava o prato da frente de Dona Marlene. A idosa esticava o braço, tentando alcançar, mas Bianca afastava. A senhora já comeu ontem à noite, Dona Marlene. Mas eu estou com fome, minha filha. Por favor. Fome. A senhora não sabe nem o que é fome de verdade. O tom de Bianca era gélido. Sem raiva, mas sem compaixão. Como quem fala com uma criança desobediente. Ou com um cachorro que insiste em latir. Dona Marlene deixou os braços caírem. A cabeça baixou, os ombros tremiam. Por favor, só um pedacinho de pão. Não tem pão, Dona Marlene. A senhora precisa emagrecer. Eu já falei isso. Gabriel sentiu a bile subir na garganta. As mãos fecharam em punhos. Ele queria entrar, gritar, tirar a mãe dali, mas o corpo não obedecia. Estava paralisado pelo choque, pela incompreensão, pela raiva que começava a queimar por dentro. Bianca virou-se para sair do quarto. Viu Gabriel parado no corredor. Os olhos dos dois se encontraram. Por um segundo, o mundo parou. Então Bianca sorriu, aquele sorriso ensaiado, perfeito, que ela usava em jantares de negócios e eventos sociais. Amor, você voltou! Que surpresa! Ela saiu do quarto, fechou a porta devagar e caminhou até Gabriel como se nada tivesse acontecido. Colocou a bandeja sobre o aparador do corredor e tentou beijá-lo no rosto. Gabriel recuou. O que você estava fazendo? Cuidando da sua mãe, amor. Por quê? A voz dela era leve, inocente, como se a pergunta fosse absurda. Cuidando? Sim. Ela acordou pedindo comida de novo. É a terceira vez essa semana. Eu acho que é ansiedade. O médico disse que é comum em idosos. Gabriel olhou para a bandeja. Tinha um prato com 3 bolachas cream cracker e um copo de água. Que médico? O geriatra que veio aqui mês passado. Você estava viajando. Eu não autorizei nenhum geriatra. Amor, sua mãe precisava. Eu tomei a iniciativa. Gabriel respirou fundo. Tentou organizar os pensamentos. Tentou não explodir ali mesmo. Abre a porta do quarto. Agora? Ela deve estar dormindo. Abre. Bianca hesitou. Depois sorriu de novo e abriu a porta. Dona Marlene estava deitada, de costas para a entrada. Não se mexeu quando a luz do corredor invadiu o quarto. Gabriel entrou, caminhou devagar até a cama. Contornou e ficou de frente para a mãe. O que ele viu o destruiu. O rosto de Dona Marlene estava afundado. As maçãs aparentes, a pele esticada sobre os ossos, os olhos fechados e fundos demais. Os braços por cima do edredom eram finos, frágeis, com a pele translúcida deixando as veias azuis visíveis. As mãos tremiam mesmo enquanto ela dormia. Gabriel ajoelhou-se ao lado da cama. Mãe! Dona Marlene abriu os olhos devagar. Demorou alguns segundos para focar. Quando reconheceu o filho, os olhos encheram de lágrimas. Gabriel. Sou eu, mãe. Você voltou. Voltei. Ela esticou a mão. Gabriel segurou. E sentiu pela primeira vez como aquela mão estava leve, como se não houvesse mais nada ali além de osso e pele. Mãe, a senhora está comendo direitinho? Dona Marlene olhou para Bianca, que estava parada na porta. Depois olhou de volta para o filho. Tô, meu filho, a senhora emagreceu. É da idade. Gabriel sabia que a mãe estava mentindo. Via nos olhos dela, no jeito como desviava o olhar, no medo que ela tentava esconder. A Bianca está cuidando da senhora? Silêncio. Dona Marlene apertou a mão do filho. Tá, meu filho.
mas a voz tremia. Gabriel ficou mais 10 minutos no quarto. Conversou, fez perguntas que a mãe respondia com monossílabos. Notou que ela evitava falar de comida, de rotina, de qualquer coisa que pudesse revelar o que realmente estava acontecendo. Quando saiu, Bianca estava esperando no corredor. Tá vendo? Ela tá bem, é só coisa da cabeça. Gabriel não respondeu. Desceu as escadas, entrou na cozinha, abriu a geladeira, vazia. Não vazia de comida, mas vazia de opções. Tinha iogurte desnatado, suco de caixinha light, peito de frango, brócolis, cenoura, alface. Nada que uma pessoa idosa comeria por prazer. E então viu o cadeado, pendurado numa das gavetas inferiores da geladeira. Gabriel pegou o cadeado na mão. Era pequeno, prateado, com uma chave que não estava ali. Bianca. Ela apareceu na porta da cozinha. O que é isso? Ah, isso é para as gavetas de carne. A Neuza às vezes mexe sem perguntar. Por que você precisa trancar comida? Eu não tranco comida, amor. Eu organizo. Gabriel largou o cadeado sobre a pia, abriu os armários. Tudo estava impecável, organizado, limpo e vazio de qualquer coisa que Dona Marlene pudesse pegar sozinha. Cadê o pão? Acabou? Bolacha? Não tem. Sua mãe não pode comer essas coisas. Por quê? Porque engorda. Ela tá pesando o quê, Bianca? Silêncio. Eu perguntei quanto minha mãe tá pesando. Não sei. Uns 52 quilos. Ela sempre pesou 65. Amor, ela tá com 82 anos. É normal perder peso. Não é normal perder 13 quilos em 6 meses. Bianca cruzou os braços. O sorriso sumiu. Eu tô fazendo o melhor que posso. O melhor. Ela me pediu comida, Bianca. Minha mãe estava implorando por comida. Ela estava querendo manipular você. Idoso faz isso. A palavra manipular acertou Gabriel como um soco. Você acabou de chamar minha mãe de manipuladora? Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso. Gabriel saiu da cozinha, subiu as escadas, entrou no quarto dele e Bianca. Pegou o celular, procurou na agenda, ligou para o médico da família, caiu na caixa postal. Esperou. Ligou de novo. Nada. Eram quase meia-noite. Ele ia ter que esperar até a manhã seguinte, mas não ia dormir, não conseguiria. Gabriel desceu de novo. Entrou na cozinha. Preparou uma bandeja. Pegou o iogurte, mas largou de volta. Achou um pacote de biscoito integral que estava escondido no fundo do armário. Colocou numa tigela. Fez um copo de leite morno com açúcar. Cortou uma banana. Subiu com a bandeja. Bateu na porta do quarto da mãe. Mãe, sou eu. Silêncio. Mãe, eu trouxe um lanche. A porta abriu devagar. Dona Marlene estava de pé, apoiada na bengala. Gabriel! Entra, mãe. Senta na cama. Ela obedeceu. Gabriel colocou a bandeja no colo dela. Come. Dona Marlene olhou para a comida. Olhou para o filho. Os olhos encheram de lágrimas. Pode comer, mãe. Come tudo. Ela pegou um biscoito. Mordeu. Mastigou devagar. Engoliu. E começou a chorar. Desculpa, filho. Desculpa. Desculpa por quê, mãe? Por tá dando trabalho. Gabriel sentou-se na beirada da cama, segurou a mão da mãe. A senhora não tá dando trabalho. A senhora nunca deu trabalho. Ela comeu mais 2 biscoitos, bebeu o leite inteiro, comeu a banana. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e sussurrou. Obrigada, meu filho. Gabriel abraçou a mãe, sentiu os ossos sob a camisola, sentiu o corpo frágil, trêmulo, que já não era mais o corpo da mulher que o criou. Amanhã a gente vai no médico. Não precisa, filho. Precisa sim. Dona Marlene não discutiu, apenas assentiu, cansada demais para resistir. Gabriel saiu do quarto e encontrou Bianca esperando no corredor. Você não devia ter feito isso. Feito o quê? Dado comida para minha mãe? Ela tem uma dieta, o médico orientou. Que médico, Bianca?
Eu quero o nome dele. Doutor Fábio Mendonça. Nunca ouvi falar. Porque você nunca está aqui. A frase foi como uma lâmina. Gabriel respirou fundo. Amanhã cedo eu levo a minha mãe no médico, no nosso médico, o doutor Cláudio, e vou descobrir o que está acontecendo. Não tem nada acontecendo, Gabriel. Sua mãe só está ficando velha. Não, não é isso. Então o que é? Gabriel olhou nos olhos da esposa. Procurou ali a mulher que ele conhecia, a mulher que ele amava, a mulher com quem ele se casou 5 anos atrás, mas não encontrou. Só viu frieza. Eu não sei ainda, mas vou descobrir. Ele entrou no quarto e fechou a porta. Bianca ficou do lado de fora, parada no corredor, os punhos cerrados. Depois desceu as escadas, pegou o celular e apagou uma série de mensagens. Depois foi dormir. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu com medo. Na manhã seguinte, Gabriel acordou às 6. Tomou banho, vestiu-se e foi até o quarto da mãe. Encontrou Neuza ajudando Dona Marlene a se trocar. Bom dia, Neuza. Bom dia, seu Gabriel. Neuza, eu preciso falar com você, depois que a gente voltar do médico. A empregada desviou o olhar. Sim, senhor. Gabriel levou a mãe até o carro. Bianca desceu já arrumada e tentou ir junto. Eu vou com vocês. Não precisa. Mas eu sempre vou. Hoje eu vou sozinho com a minha mãe. Bianca ficou parada na calçada, vendo o carro partir. O consultório do Dr. Cláudio ficava em Copacabana, num prédio antigo com elevador lento. Gabriel ajudou a mãe a subir. A secretária os recebeu com surpresa. Seu Gabriel, fazia tempo. A Dona Marlene tá bem? É isso que eu vim descobrir. O Dr. Cláudio era um senhor de 60 anos, careca, óculos de grau grosso, que atendia a família Figueiredo havia 15 anos. Ele pesou Dona Marlene. 48 quilos. Gabriel sentiu o chão sumir. 48? O médico olhou para a balança. Olhou para Dona Marlene. Olhou para Gabriel. Seu Gabriel, quando foi a última vez que a senhora veio aqui? Faz uns 8 meses. Naquela época ela pesava 63 quilos. 15 quilos em 8 meses. O médico pediu exames de sangue, mediu a pressão, ouviu o coração, examinou os reflexos, conversou com Dona Marlene. Depois chamou Gabriel para a sala sozinho. Seu Gabriel, sua mãe está desnutrida. Desnutrida? Severamente desnutrida. O corpo dela está consumindo a própria massa muscular para sobreviver. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira de couro do consultório. Mas como? Ela não está comendo o suficiente. O corpo de uma pessoa de 82 anos precisa de pelo menos 1.200 calorias por dia. Sua mãe não está consumindo nem metade disso. Mas a Bianca, ela disse que estava cuidando. O médico tirou os óculos, limpou as lentes com um pano, colocou de volta. Cuidar envolve alimentar, seu Gabriel. O que eu faço? Sua mãe precisa recuperar peso imediatamente. Caso contrário, o organismo dela vai começar a falhar. Coração, rins, fígado, tudo. Gabriel passou a mão no rosto. Ela pode morrer? Se continuar assim, sim. As palavras caíram como pedras. Gabriel saiu do consultório com a mãe. No caminho para casa, Dona Marlene ficou em silêncio, olhando pela janela. Mãe. Ela virou o rosto. A senhora está com fome agora? Dona Marlene assentiu. Os olhos marejaram. Gabriel parou o carro na frente de uma padaria. Entrou com a mãe, pediu pão de queijo, bolo de cenoura, suco de laranja, sanduíche natural. Sentaram-se numa mesinha perto da vitrine. Dona Marlene comeu devagar, mas comeu tudo. Quando terminaram, Gabriel segurou a mão da mãe. Mãe, o que a Bianca está fazendo com a senhora? Silêncio. Mãe, por favor, eu preciso saber. Dona Marlene respirou fundo. Ela não deixa eu comer, filho. Como assim não deixa? Ela controla tudo. Horário, quantidade, tipo de comida.
E quando eu peço mais, ela fala que eu já comi. Mas eu não comi, Gabriel. Eu juro que não comi. As lágrimas escorreram. Eu acordo de madrugada com fome, desço para a cozinha, mas a geladeira está trancada e eu não sei o que fazer. Eu não queria te incomodar. Você trabalha tanto? Gabriel abraçou a mãe ali mesmo, no meio da padaria. A senhora nunca me incomoda, mãe. Nunca. Voltaram para casa. Gabriel entrou decidido. Encontrou Neuza na cozinha. Neuza, senta aqui. A empregada sentou-se à mesa, as mãos tremendo. Eu vou te fazer uma pergunta, e eu preciso que você seja honesta comigo. Você sabia que minha mãe estava passando fome? Neuza baixou a cabeça. Sabia, seu Gabriel. Por que você não me contou? Porque eu tinha medo. Medo de quê? De perder o emprego. De a dona Bianca me mandar embora. Eu preciso desse trabalho, seu Gabriel. Eu tenho filho na faculdade, tenho aluguel para pagar. A voz dela quebrou. Gabriel respirou fundo. Eu entendo, Neuza, mas eu preciso saber. O que exatamente você viu? E Neuza contou tudo. Contou das porções minúsculas. Contou da geladeira trancada. Contou das vezes que Dona Marlene pediu comida e Bianca negou. Contou da vez que encontrou a patroa caída no chão da cozinha, tonta de fome. Contou do dia que viu Bianca jogar fora a comida que Neuza tinha preparado para Dona Marlene, porque estava muito calórica. Gabriel ouviu tudo em silêncio. Quando Neuza terminou, ele levantou-se. Obrigado, Neuza. Você não vai perder o emprego. Eu te garanto. Subiu as escadas. Encontrou Bianca no quarto arrumando o closet. A gente precisa conversar. Bianca se virou. Sobre o quê? Sobre a minha mãe. Gabriel, eu já te expliquei. Não, agora você vai me ouvir. Ele contou o que o médico disse, contou o diagnóstico, contou o peso, contou o risco. Bianca ouviu tudo com os braços cruzados. E você acredita nele? Acredito, porque ele é médico e porque ele não tem motivo para mentir. E eu tenho? A pergunta ficou suspensa no ar. Gabriel deu um passo à frente. Tem, Bianca? Ela desviou o olhar. Eu só estava tentando ajudar. Ajudar como? Matando ela de fome? Não é isso. Então o que é? Silêncio. Gabriel abriu a gaveta da mesa de cabeceira de Bianca. Pegou o celular dela, desbloqueou, sabia a senha, abriu as mensagens. Encontrou a conversa com a amiga, leu e sentiu o mundo desabar. Mais 2 semanas e eu me livro dessa velha. Virou o celular para Bianca. Explica isso. Ela ficou pálida. Gabriel, Explica. Eu estava estressada. Foi só um desabafo. Desabafo? Você está tentando matar minha mãe e chama isso de desabafo? Eu não estou tentando matar ninguém. Então o que você está fazendo? Me explica. Explica por que minha mãe está pesando 48 quilos. Explica por que ela acorda de madrugada com fome. Explica por que a geladeira está trancada. Bianca respirou fundo. E então, pela primeira vez, o rosto dela mudou. A máscara caiu. Você quer saber? Eu vou te contar. E contou. Bianca sentou-se na beirada da cama. Não havia mais sorriso. Não havia mais doçura. O que restou foi uma frieza que Gabriel nunca tinha visto antes. Sua mãe está no caminho. No caminho do quê? Da nossa vida. Gabriel deu um passo para trás, como se as palavras fossem um empurrão físico. Da nossa vida? Sim, Gabriel, nossa. Você trabalha o dia inteiro, viaja, faz dinheiro, e eu fico aqui, presa nessa casa, cuidando dela. Você não está presa. Você escolheu cuidar. Escolhi? Eu não escolhi nada. Você impôs. A minha mãe precisa de alguém, Bianca. Você pode cuidar, né, amor? E eu, como sempre, concordei. Ninguém te obrigou. Não? E se eu tivesse dito não, o que ia acontecer? Você ia me chamar de egoísta, de insensível, de má esposa. Gabriel ficou calado.
porque, no fundo, ela tinha razão. Ele tinha assumido que Bianca cuidaria. Não tinha pedido, tinha assumido. Mas isso não te dá o direito de matar ela de fome. Eu não estou matando ninguém. Eu só estou acelerando o que já ia acontecer. A frase saiu simples, quase casual. Como quem comenta sobre o clima, Gabriel sentiu o sangue congelar. Acelerando, sua mãe tem 82 anos, Gabriel. 82. Quantos anos ela ainda tem? 5, 10? E nesses 5 ou 10 anos a gente vai ficar aqui, nessa casa, cuidando dela? Essa casa é dela. Exatamente. E ali estava, a verdade, nua e crua. Bianca queria a casa. Você está tentando matar minha mãe por causa de dinheiro? Não é só dinheiro, é liberdade. É a nossa vida, Gabriel. A gente podia morar em Ipanema, abrir aquela clínica que eu sempre quis, viajar, viver. Mas não, a gente está preso aqui, nessa casa velha, com uma mulher que não serve mais para nada. Gabriel levantou a mão. Por um segundo pensou em bater. Nunca tinha pensado nisso antes. Mas naquele momento, a raiva era tão intensa que ele quase não se controlou. Mas controlou. Baixou a mão. Sai. O quê? Sai da minha casa. Agora. Gabriel, você não está falando sério. Sai antes que eu chame a polícia. Bianca levantou-se, olhou para o marido. Tentou ler nos olhos dele alguma hesitação, algum sinal de que ele voltaria atrás. Não havia. Tudo bem, eu vou, mas você vai se arrepender. Nunca. Bianca pegou a bolsa, desceu as escadas, parou na porta. Quando ela morrer, você vai perceber que eu tinha razão. E saiu. A porta bateu. Gabriel ficou parado no quarto, o corpo tremendo, as mãos fechadas, a respiração descompassada. Depois desceu. Entrou no quarto da mãe. Dona Marlene estava deitada, acordada, olhando o teto. Mãe! Ela virou o rosto. A Bianca foi embora. Dona Marlene não disse nada. Apenas assentiu. A senhora sabia? Sabia o quê, filho? Que ela queria, que ela estava... Gabriel não conseguiu terminar a frase. Sentou-se na beirada da cama e começou a chorar. Dona Marlene estendeu a mão. Tocou o cabelo do filho. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas não sabia que era tanto. Desculpa, mãe. Desculpa por quê? Por não ter visto. Por ter deixado isso acontecer. Você não deixou, filho. Você não sabia, mas eu devia saber. Eu devia ter prestado atenção. Dona Marlene segurou o rosto do filho com as duas mãos. Para de se culpar. O mal já passou. Gabriel abraçou a mãe. Ficou ali, abraçado, chorando, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia foi forte. Nos dias seguintes, Gabriel não saiu de casa. Cancelou reuniões. Passou as obras para o sócio. Ficou, cuidando da mãe. Preparava as refeições. Café da manhã completo. Pão, manteiga, queijo, presunto, frutas, suco natural. Almoço farto, arroz, feijão, carne, salada, legumes. Jantar leve, mas suficiente. Sopa com carne, pão, sobremesa. Dona Marlene comia devagar. O estômago dela tinha encolhido. Não conseguia comer muito de uma vez, mas comia a cada 3 horas, e aos poucos o corpo foi respondendo. Em uma semana, ela ganhou 2 quilos. Em 2 semanas, 4 quilos. As roupas começaram a ajustar de novo. A pele recuperou um pouco de cor. Os olhos voltaram a brilhar. Gabriel contratou uma nutricionista. Passou a acompanhar cada refeição. Comprou suplementos, vitaminas, tudo que o médico recomendou. E conversava de verdade. Sentava-se ao lado da mãe e ouvia. Ouvia as histórias que ela contava. Ouvia sobre o pai, sobre a infância dele, sobre os anos que eles passaram juntos. Coisas que ele nunca tinha tido tempo de ouvir. Uma tarde, Dona Marlene estava sentada na poltrona da sala, tricotando. Gabriel entrou com uma xícara de café. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Pode, filho.
Por que a senhora nunca me contou? Contou o quê? Que estava passando fome. Dona Marlene parou de tricotar, colocou as agulhas no colo, porque eu tinha vergonha. Vergonha? De incomodar, de ser um fardo. Você trabalha tanto, Gabriel. Eu não queria adicionar mais peso nas suas costas. Mãe, a senhora nunca foi um fardo. Mas é assim que a gente se sente quando fica velho, inútil, no caminho. Gabriel sentou-se no sofá, ao lado da poltrona. A Bianca disse isso para a senhora? Dona Marlene desviou o olhar. Disse: o que exatamente? Que eu estava atrapalhando a vida de vocês, que a casa era grande demais para uma pessoa só, que seria melhor se eu não estivesse aqui. Gabriel fechou os olhos. A raiva voltou, quente e afiada. Ela não tinha o direito de dizer isso. Mas talvez ela tivesse razão. Não, mãe. Ela não tinha. A senhora não está no caminho de ninguém. Essa casa é sua. Essa vida é sua. E eu falhei em proteger isso. Dona Marlene pegou a mão do filho. Você não falhou. Você só confiou na pessoa errada. Como a senhora consegue não estar com raiva? Porque raiva cansa, filho. E eu já estou cansada demais. Gabriel abraçou a mãe e prometeu, em silêncio, que nunca mais deixaria ninguém machucá-la. Neuza, que tinha observado tudo de longe, aproximou-se. Seu Gabriel? Fala, Neuza. Eu queria agradecer. Por quê? Por não ter me mandado embora, por ter entendido. Você fez o que pode, Neuza. Eu sei. Não, eu devia ter falado antes. O importante é que agora está tudo bem. Neuza sorriu. E pela primeira vez em meses, a casa parecia respirar. Mas Gabriel sabia que não tinha acabado. Bianca não ia desistir tão fácil. E ele estava certo. 3 semanas depois, Bianca ligou. Gabriel, a gente precisa conversar. Não tenho nada para falar com você. É sobre o divórcio. Pode mandar os papéis. E a casa? Que casa? A de Botafogo. A casa é da minha mãe. Não tem nada a ver com divórcio. Eu morei lá por 5 anos. Tenho direito. Direito de quê? De tentar matar ela? Silêncio do outro lado da linha. Gabriel, você não tem provas. Tenho sim. Tenho o laudo médico. Tenho o depoimento da Neuza e tenho as suas mensagens. Isso não prova nada. Prova que você tinha intenção. E isso basta. Você não vai fazer nada. Não? Eu já procurei um advogado. Estou entrando com processo de tentativa de homicídio por omissão. Bianca riu, mas era uma risada nervosa. Você não consegue provar. Vou tentar, e mesmo que eu não consiga, você vai ter que responder. E todo mundo vai saber o que você fez. Gabriel, não me liga mais, Bianca. E desligou. Dona Marlene, que estava ouvindo da sala, olhou para o filho. Você não precisa fazer isso por mim. Não é só por você, mãe. É por mim também, porque eu preciso acreditar que existe justiça. E havia. O processo foi aberto. O advogado de Gabriel reuniu todas as provas. Laudo médico atestando desnutrição severa, mensagens de texto de Bianca demonstrando intenção, depoimento de Neuza sobre os maus tratos, relatório do médico confirmando que Dona Marlene estava em risco de morte. Bianca contratou um advogado. Tentou alegar que era tudo mal entendido, que estava apenas seguindo orientação médica. Mas não conseguiu apresentar nenhum médico que confirmasse. O caso foi para a mídia. Jornais locais cobriram. Nora acusada de matar sogra de fome. A reputação de Bianca desmoronou. Amigas se afastaram. A família dela se envergonhou. As portas que antes estavam abertas se fecharam. E Gabriel não sentiu pena. Sentiu apenas alívio. O juiz determinou prisão preventiva. Bianca foi presa, aguardando julgamento. O processo seria longo, mas Gabriel estava disposto a ir até o fim. Porque algumas coisas não podem ser perdoadas.
Algumas coisas precisam ser punidas, e aquela era uma delas. A primavera chegou a Botafogo, trazendo sol e calor. As jabuticabeiras do quintal floresceram, os passarinhos voltaram, e a casa, que por tanto tempo cheirou a desespero e silêncio, agora cheirava a café coado e pão de queijo quentinho. Dona Marlene tinha recuperado 12 quilos. Voltou a pesar 60. Não era o mesmo peso de antes, mas era um peso saudável. As bochechas voltaram a ter cor. Os olhos recuperaram o brilho. E o sorriso, aquele que Gabriel achava que tinha perdido para sempre, voltou. Uma manhã de sábado, Dona Marlene acordou cedo. Desceu até a cozinha antes de Gabriel. Pegou a farinha, os ovos, o queijo e começou a fazer pão de queijo. Neuza chegou e encontrou a patroa com as mãos na massa. Dona Marlene, a senhora não precisa fazer isso. Eu quero, Neuza. Faz tanto tempo que eu não cozinho. Neuza sorriu e ajudou. Meia hora depois, Gabriel desceu atraído pelo cheiro. Encontrou a mãe tirando a fornada do forno. Mãe! Ela se virou, as bochechas coradas, um avental amarrado na cintura. Bom dia, filho. Quer pão de queijo? Gabriel sentiu os olhos arderem, não de tristeza, de alegria. Quero. Sentaram-se à mesa, comeram juntos, conversaram, riram. E pela primeira vez em meses, tudo parecia certo. Nas semanas seguintes, Gabriel reorganizou a vida. Contratou uma assistente para ajudá-lo a trabalhar de casa. Reduziu as viagens para o estritamente necessário e, quando precisava viajar, levava a mãe junto. Foram para Búzios, para Paraty, para Petrópolis. Pequenas viagens, só os dois. Ficavam em pousadas charmosas, jantavam em restaurantes à beira-mar, conversavam sobre tudo e sobre nada. Dona Marlene voltou a viver, e Gabriel aprendeu algo que deveria ter aprendido há muito tempo. Dinheiro constrói prédios, mas não constrói tempo. E tempo era tudo o que importava. Uma tarde, estavam sentados na varanda vendo o sol se pôr. Filho, fala, mãe. Obrigada. Por quê? Por ter me salvado. Gabriel segurou a mão da mãe. Quem salvou quem, mãe? Porque eu acho que foi a senhora que me salvou. Dona Marlene sorriu. Talvez a gente tenha se salvado juntos. O processo de Bianca foi a julgamento 6 meses depois. Gabriel e Dona Marlene foram ao tribunal. Sentaram-se no banco das vítimas e assistiram. Bianca entrou usando um tailleur cinza, os cabelos presos, sem maquiagem. Parecia menor, mais velha, quebrada. O promotor apresentou as provas. Mostrou as fotos de Dona Marlene pesando 48 quilos. Leu as mensagens. Chamou Neuza para depor. O advogado de Bianca tentou argumentar que não houve intenção de matar, que era apenas negligência, que a cliente estava sob estresse, mas o juiz não aceitou. A requerida agiu de forma deliberada e sistemática para privar a vítima de alimentação. Sabendo que a vítima era dependente, idosa e vulnerável. Isso caracteriza a tentativa de homicídio por omissão, com agravante de ser praticado contra ascendente do cônjuge. Bianca foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado. Quando a sentença foi lida, ela desmoronou, chorou, implorou. Gabriel não sentiu pena, sentiu justiça. Saíram do tribunal em silêncio. No carro, Dona Marlene olhou pela janela. Você acha que ela vai cumprir tudo? Acho. E acho que é pouco. 8 anos é muito tempo, filho. Não tanto quanto o tempo que ela ia tirar da senhora. Dona Marlene assentiu, e não falaram mais sobre isso. A vida seguiu. Gabriel finalmente entrou com o divórcio. Foi um processo rápido, não havia bens a dividir. A casa sempre foi da mãe. Os outros imóveis eram de Gabriel. Bianca saiu sem nada, e Gabriel não sentiu remorso. A casa em Botafogo foi reformada. Gabriel modernizou a cozinha, trocou os pisos, pintou as paredes, mas manteve a essência. Os móveis antigos, as fotografias,
A história. Dona Marlene voltou a receber visitas, amigas que não via há anos, vizinhos, primos distantes. A casa voltou a ter vida. E numa tarde de domingo, enquanto preparavam o almoço juntos, Dona Marlene parou de picar os legumes e olhou para o filho. Gabriel. Fala, mãe. Você é feliz? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Sou. Por quê? Porque eu tenho medo de que você tenha desistido de ser feliz para cuidar de mim. Gabriel largou a faca e olhou para a mãe. Mãe, eu nunca fui tão feliz quanto agora, porque agora eu entendo o que importa. E o que importa? Estar aqui, com a senhora. Agora. Dona Marlene sorriu e voltou a picar os legumes. Naquela noite, depois do jantar, Gabriel subiu para o sótão. Encontrou uma caixa velha cheia de fotografias. Sentou-se no chão e começou a olhar. Viu fotos dele criança, do pai, da mãe jovem, linda, sorridente. Viu a história da família registrada em pedaços de papel amarelados e entendeu. Entendeu que a pressa de construir um império tinha feito ele esquecer de construir memórias. Entendeu que trabalhar é importante, mas estar presente é essencial. Entendeu que nenhum prédio que ele construísse valeria mais do que um café da manhã com a mãe. Desceu do sótão com a caixa, mostrou as fotos para Dona Marlene e juntos passaram horas relembrando, rindo, chorando, vivendo. Os meses passaram. Dona Marlene completou 83 anos. Gabriel organizou uma festa, pequena, íntima, só para pessoas que realmente importavam. Neuza fez um bolo de 3 andares. Vizinhos trouxeram flores. Amigas da mãe cantaram parabéns desafinado. E Dona Marlene, de vestido azul claro, cabelo penteado, olhos brilhando, soprou as velas. O que a senhora pediu, mãe? Mais tempo com você, filho. Gabriel abraçou a mãe e prometeu. Vai ter, mãe. Vai ter. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel sentou-se na varanda. Neuza veio até ele. Seu Gabriel. Fala, Neuza. Obrigada. Por quê? Por ter feito a coisa certa. Gabriel sorriu. Eu só fiz o que devia ter feito desde o início. Neuza assentiu e voltou para dentro. Gabriel ficou ali, olhando as estrelas, pensando em tudo que tinha acontecido, em como esteve tão perto de perder a mãe, em como a ganância de uma pessoa quase destruiu tudo, mas não destruiu. Porque o amor, quando acorda, é mais forte do que qualquer maldade. Semanas depois, Gabriel estava trabalhando no escritório quando o telefone tocou. Era o advogado. Gabriel, a Bianca está tentando recorrer da sentença. E vai conseguir? Não, mas é um processo longo. Deixa ela tentar, não me importo. Tem mais uma coisa. O quê? Ela pediu para falar com você. Gabriel ficou em silêncio. Não quero falar com ela. Ela disse que é importante. Não tenho nada para ouvir. Tudo bem. Eu vou negar o pedido. Gabriel desligou. E não pensou mais nisso, porque Bianca era passado, e ele estava ocupado demais vivendo o presente. A casa em Botafogo se tornou um refúgio, não apenas para Dona Marlene e Gabriel, mas para todos que precisavam. Neuza levou a filha para conhecer. Vizinhos passavam para um café. Amigos vinham para jantar. A mesa, que antes era palco de privação, agora estava sempre farta. E Dona Marlene, sentada na cabeceira, servia todos com carinho. Gabriel observava. Entendia que aquilo era riqueza de verdade. Uma noite, Dona Marlene acordou com dor no peito. Gabriel a levou ao hospital. Ficou ao lado dela durante todos os exames. Não era nada grave, apenas um susto. Mas foi o suficiente para lembrar Gabriel de que o tempo é finito. No caminho de volta para casa, Dona Marlene disse: Filho, quando eu partir... Não fala nisso, mãe. Deixa eu falar. Quando eu partir, eu quero que você lembre. Você fez tudo certo. Você me salvou. E eu vou partir feliz.
Gabriel segurou o volante com força. As lágrimas escorreram. A senhora não vai a lugar nenhum tão cedo. Eu sei, mas quando chegar a hora, não se culpe. Vive, constrói uma família, seja feliz. Eu prometo, mãe. E cumpriu. 2 anos depois, Gabriel conheceu Ana, uma arquiteta, 39 anos, divorciada, sem filhos. Eles se conheceram numa obra. Começaram como amigos. Depois, algo mais. Ana foi jantar na casa em Botafogo. Conheceu Dona Marlene. Conversaram por horas. Quando Ana saiu, Dona Marlene chamou o filho. Essa é diferente. Diferente como? Ela olha para você de verdade, não para o que você tem. Gabriel sorriu. Acho que a senhora está certa. E estava. Gabriel e Ana se casaram 1 ano depois. A cerimônia foi na casa em Botafogo, no jardim, sob a jabuticabeira. Dona Marlene foi a madrinha. E quando o juiz perguntou se Gabriel aceitava Ana como esposa, ele olhou para a mãe antes de responder. Dona Marlene assentiu. E Gabriel disse sim, a vida continuou. Dona Marlene viveu até os 90 anos. Partiu dormindo, numa tarde de outono, depois de um almoço farto, cercada de amor. Gabriel chorou, mas não se culpou, porque tinha feito tudo certo, tinha estado presente, tinha salvado a mãe e tinha aprendido a lição mais importante. Amor sem atenção é abandono. Anos depois, Gabriel estava na varanda da casa em Botafogo com Ana e os filhos. A casa agora era deles. Mas a memória de Dona Marlene vivia em cada cômodo. Seu filho de 7 anos perguntou, pai, a vovó Marlene morava aqui? Morava. E ela era legal? Gabriel sorriu. Ela era a melhor pessoa que eu conheci. E o que ela te ensinou? Gabriel olhou para o filho. Depois, para a casa. Depois, para Ana. Ela me ensinou que as pessoas que a gente ama não podem esperar, porque o tempo passa rápido e quando ele acaba, não volta. O menino assentiu, sem entender completamente, mas um dia entenderia, e Gabriel continuou vivendo. Continuou construindo prédios, continuou fazendo dinheiro, mas nunca mais esqueceu, nunca mais deixou o trabalho vir antes da família, nunca mais ignorou os sinais, porque a voz da mãe, dizendo, não faz isso, estou com fome, nunca saiu da cabeça dele, e nunca sairia. A fome dói no corpo, mas a indiferença dói na alma. Gabriel quase perdeu a mãe, não por doença, mas por confiar em quem não merecia. Por estar ocupado demais para ver o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Por achar que amor é só dar conforto, quando na verdade amor é estar presente. Se essa história te fez enxergar algo que você estava ignorando na sua própria vida, comenta aqui embaixo a palavra atenção, em letras maiúsculas. Como um compromisso de nunca mais deixar o amor virar ausência. Compartilha esse vídeo, porque tem gente precisando acordar antes que seja tarde. E lembra, quem ama, cuida. Quem cuida de verdade, está presente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Porque histórias assim precisam ser ouvidas. E que a gente nunca esqueça, as pessoas que amamos não podem esperar.